Mas afinal, o que que é neuroarquitetura, né? O que que é esse bicho chamado neuroarquitetura? Eu gosto de trazer sempre uma linguagem bem informal para tentar facilitar esse assunto que é tão complexo, tá? Então eu estou tentando traduzir aqui para o mais simples possível em questões de linguagem, tá? Então eu trago ela como o que é esse bicho, do que ela se alimenta, para que ela serve, onde que ela vive. Então vamos ver um pouquinho esse termo neuroarquitetura. Ao que se refere a neuroarquitetura, né? Primeira coisa que a gente tem que saber é que a neuroarquitetura, ela na verdade, ela não é uma nova ciência. A neuroarquitetura é a união de duas ciências, a neurociência e a arquitetura. Tá? Então, esse termo neuroarquitetura é como se fosse um apelido. É muito importante saber para não se banalizar o termo neuroarquitetura, tá? Deveríamos tratar sempre como neurociência aplicada à arquitetura. Mas, enfim, com essa chipada de termos, a gente tem a palavra neuroarquitetura que está vindo aí com muita força. Então aqui eu trago para vocês um conceito adaptado do que o Juhani Pallasmaa já falava lá em 2011, onde teriam os primeiros aspectos que levaram aos estudos de neurociência aplicada à arquitetura, que diz que a arquitetura ela propõe a vivência com o mundo e com ela é possível aumentar a sensação de realidade e identidade pessoal dos usuários. A percepção do corpo e a imagem do mundo se torna uma experiência contínua de trocas, onde não há corpo separado de espaço e não há espaço desvinculado do inconsciente da identidade pessoal. Os elementos de arquitetura interagem com o cérebro, responsável por vincular emoções, ativar movimentos corporais e determinar ações. Nessa lógica, a arquitetura pode ser responsável por criar sentimentos e determinar ações no corpo humano. Em seu modo de representar ação e poder, ordem cultural e social, interação e separação, identidade e memória, a arquitetura se envolve com questões existenciais fundamentais. Então, assim, é perceptível que qualquer pessoa está sendo sempre influenciada pelo ambiente do que ela está inserida. Seja ele um ambiente interno, seja um ambiente externo, a gente está sempre sofrendo a ação da arquitetura de alguma forma. E isso é extremamente ligado à nossa saúde. Então, será que quando a gente está dentro de um ambiente, o que será que esse ambiente está nos trazendo? O que ele está nos impactando? Isso vai depender também muito o tempo que tu tá exposto nesse ambiente, né? Então, assim, para vocês entenderem ainda um pouquinho melhor esses termos como sensação, corpo, inconsciente da identidade pessoal, cérebro, criar sentimentos, memória, corpo humano, tudo isso são termos que se referem à neurociência, ao corpo, à parte fisiológica da pessoa. E os outros termos, como arquitetura, espaço, elementos de arquitetura, são todos elementos que nos remetem à arquitetura, né? Então, a neurociência aplicada à arquitetura é a união desses dois elementos, é como que um impacta no outro, né? Principalmente como que a gente vai saber se esse ambiente está provocando alguma reação fisiológica no ser humano, né? Então, a neuroarquitetura, ela envolve a fisiologia, a nossa biologia, o nosso comportamento, envolve o espaço que tu está inserido e como que a gente pode, medir essas reações, esses sentimentos. Então, isso que a neurociência vem para resgatar da arquitetura. Então, por isso que é a neurociência aplicada à arquitetura. Todas essas informações que a gente já tem dentro da ciência, de reações fisiológicas, E quando eu digo reações fisiológicas, a gente vai ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Mas são questões como resposta galvânica, o que a nossa pele está dizendo quando a gente começa a suar de nervoso por alguma coisa, isso é uma resposta fisiológica, tá? A reação de batimentos cardíacos, de respostas de ondas cerebrais, todas essas são respostas fisiológicas que a gente está aplicando e estudando o que a arquitetura pode estar fazendo o nosso corpo reagir.
Então, por isso que é a neurociência aplicada à arquitetura. A gente começa a pensar se determinadas soluções de projeto que a gente propõe, se elas estão causando de fato a emoção esperada que você quer causar para o seu cliente, no caso, né? E daí vai depender muito de qual é o teu objetivo para o teu trabalho, né? O tipo de projeto que tu tá projetando. E a gente consegue fazer, então, projetos mais assertivos, com base nesses estudos de reações fisiológicas. Então, é aí que a gente aplica a neurociência na arquitetura. Um conceito que eu gosto muito desse livro, que é da Andréa de Paiva e do Gonçalves, que é o triuno. Ele é neurobusiness e qualidade de vida. Depois ele vai estar lá nas indicações, mas só para trazer um pouquinho aqui para vocês, é um livro muito legal como referência para quem está começando a entender um pouco, a estudar um pouco sobre neuroarquitetura. Ele tem um capítulo só sobre neuroarquitetura e ele explica também um pouquinho dessa parte de funcionamento do cérebro. É bem legal para quem está começando. Eu devorei esse livro quando eu comecei a estudar o assunto. A Andréa de Paiva, ela é uma referência também da neuroarquitetura aqui no Brasil. E eles trazem, então, dentro desse livro, o conceito de neurociência mais arquitetura. Neurociência aplicada à arquitetura, popularmente chamada de neuroarquitetura, é a ciência interdisciplinar que relaciona os conhecimentos da neurociência e as técnicas de neuroimagem com o ambiente construído e as pessoas que o utilizam. Então, a gente pega todas essas ferramentas que a gente tem da neurociência e traz para a arquitetura. Ele é um conteúdo multidisciplinar. Eu sempre digo que ninguém faz neuroarquitetura sozinha. Eu não faço neuroarquitetura sozinha. A gente precisa de especialistas de várias áreas, porque são eles que têm a capacidade de nos dar informações, principalmente da área da saúde, de quando a gente começa a fazer medições do corpo, é eles que têm a capacidade de ler esses resultados e nos informar e fazer esse trabalho em conjunto, né? Então, é muito importante essa multidisciplinaridade da neuroarquitetura. Então, aqui são tudo que envolve, tudo que está ao redor da neurociência aplicada à arquitetura. Como eu falei para vocês, essa multidisciplinaridade é muito importante, essa responsabilidade com o tema neuroarquitetura, que na verdade é a neurociência aplicada à arquitetura. Eu bato muito nessa tecla para a gente não banalizar. Hoje em dia existe neuro tudo e a gente tem que entender que a neuroarquitetura não é uma tendência. A neuroarquitetura são estudos reais e científicos, né? Então, é muito importante que se trate com a devida responsabilidade esse tema. É um tema que envolve, então, muita pesquisa, investimento, tanto de tempo quanto de dinheiro, para essa parte de estudos e para de fato, tu aplicar a neuroarquitetura. A gente vai ver também daqui a pouquinho os estudos que são reais de neuroarquitetura. E isso envolve um certo investimento e dedicação, com toda certeza, porque é um assunto muito complexo.